Eu tenho o prazer de receber aqui em Brasília e conversar com o Vladimir Nepomuceno, que é consultor sindical. E aqui para a gente, servidores, é muito importante neste momento que nós estamos chegando ao retorno do Congresso Nacional e com, digamos assim, uma ameaça do governo. Vamos mandar a reforma administrativa. E ela vem fatiada. Vladimir, por que é que ela vem fatiada? Na verdade, são duas explicações que eu acho que cabem aí. Aliás, em primeiro lugar, o convite aceito com muita honra, viu? É um prazer estar aqui junto nessa conversa. Mas, enfim, são duas explicações. A primeira, o discurso é para desmobilizar, é para dizer que a coisa vai com calma, é para dizer que não vai atingir todo mundo de imediato, é para dizer que alguém não será atingido em momento nenhum. É para tentar acalmar com o objetivo de gerar desmobilização do movimento sindical. A segunda explicação, que eu acho que é a mais necessária nesse momento, é que não existe nenhum fatiamento. O que o governo vai fazer este ano é o que ele deveria ter feito, por exemplo, no caso da reforma da Previdência, que acabou gerando um caos no INSS. Se quando se mexe na Constituição não se faz nada, gera o que gerou na Previdência. Por quê? Eu altero a Constituição muito, a grande maioria, praticamente tudo que é aprovado ali, depende de leis, depende de decretos, depende de portarias ministeriais. Então, não é porque vai ser fatiado, é porque tem coisa que se faz na Constituição, tem coisa que se faz fora da Constituição e tem coisa que se faz fora da Constituição depois que mexe na Constituição. Por exemplo, a estabilidade está na Constituição. Não adianta simplesmente tirar a estabilidade da Constituição e não criar uma lei regulamentando isso. Tá, não tem estabilidade, mas como é que fica? Quem diz não é a Constituição, é a lei que só vai poder ser feita depois da Constituição alterada. Isso é uma coisa. Outra coisa, o governo fala muito em enxugamento de carreiras, vai unificar, vai transformar centenas de carreiras em dezenas de carreiras. Isso não depende de Constituição para ser feito. Quando eu quero criar um cargo, eu faço uma lei. Quando eu quero fundir dois cargos, eu faço uma lei. Eu não preciso da Constituição para fazer esse tipo de mudança. Então, estrutura de carreira, estrutura remuneratória, quantidade de vagas, tudo isso é definido por lei, não é definido por Constituição. Então, o que o governo está falando é o óbvio, é o que ele vai ter que fazer, qualquer governo faria, num processo de reforma. Tem coisas que eu mexo na Constituição e que dali vão surgir novas leis. Tem coisas que eu faço alterando a legislação exigente. Por exemplo, eu posso mudar o critério de ingresso de uma carreira através de um projeto de lei. O governo diz que vai extinguir vários cargos que são desnecessários, como datilógrafo, telefonista e outros. Se o cargo tiver vago, nem de lei ele precisa, ele faz a extinção por decreto. Eu posso simplesmente declarar aquele cargo vago, declarar aquele cargo vago extinto. Não será mais ocupado, ponto. Um decreto resolve isso. Então tem coisas que se faz na Constituição, tem coisas que se faz em lei, tem coisas que se faz em decreto. Então dizer, nós vamos fatiar, não vai. O projeto é um só, está completo, está redondo, na opinião deles, é óbvio, e vem. Agora, é um pacote que tem emenda constitucional, tem leis que já vão ser mexidas, tem leis que serão mexidas depois da mudança na Constituição, e, é claro, a partir daí decretos serão editados, portarias ministeriais e outras coisas. Deixa eu explorar. O que nós temos que ter bem claro é um pacote fechado. Agora, deixa eu explorar o consultor. Quais são os riscos que o servidor público corre neste momento? O que vem do governo e que prejudica? Bom, primeiro, a dita campanha que o governo está fazendo de esclarecimento, que na nossa opinião é de enganação, quanto à necessidade de ter fim à estabilidade. Hoje eu li na imprensa um jornalista tradicional dizendo que enquanto não tiver concorrência naquilo que é feito pelo serviço público, não vai ter qualidade. Na verdade, não vai ter concorrência porque o serviço não vai necessariamente passar para a iniciativa privada, o serviço vai ser fechado. O que nós teremos nos próximos anos, se for aprovado tudo que está aí, porque o pacote não é só a emenda que vem, já tem coisa da reforma administrativa nas PECs 186, 187 e 188.
Ou alguém acha que pegar 100% do dinheiro dos fundos públicos e botar para pagar a dívida externa não é parte de uma reforma do Estado? É. Então as 3 PECs que já estão no Congresso, mas essa que vem, formam um pacote de redução da máquina pública. Para o servidor, de imediato, congelamento salarial. Durante os próximos anos, independente de ter ou não ter aumento de preços, de ter ou não ter inflação, o salário não vai ser mexido. Outra coisa, é alardeado crise financeira em estados, municípios, e com a emenda 95, a União também está com problema de limite de gastos. Com isso, se aprovada, não necessariamente a PEC do governo, mas uma PEC de um deputado do DEM do Rio de Janeiro, que já está tramitando no Congresso, atingiu o limite de gastos, o governo está autorizado a reduzir jornada de trabalho com redução salarial. Que é aquela regra dos 25%. Exatamente. O que o governo não fala é que isso pode acontecer emergencialmente pela PEC 186 por um período, mas pela PEC 188 ou pela PEC colocada por esse deputado, pode acontecer por prazo indefinido. Basta que o prefeito, o governador ou mesmo o presidente da República declare que está estourado seu limite de gastos. Estourou o limite de gastos, eu posso baixar salário junto com a redução da jornada de trabalho. Por quanto tempo? Enquanto durar a crise. Quer dizer que isso pode durar 10 anos? Se a crise durar 10 anos, pode. Eu não conheço nenhum governo que declare em crise em janeiro e fevereiro ou março diz que a crise acabou. No mínimo, aquele ano todo vai em crise. Claro. O que ninguém diz é que quando você reduz a jornada de trabalho, você está reduzindo o atendimento à população. Ainda que você remaneje, um servidor sai mais cedo, o outro entra mais tarde, para no início ao fim do expediente tem alguém, eu estou tirando o servidor do atendimento. Eu estou tirando o servidor da análise de processos na Receita Federal, no INSS, em outros lugares onde eu preciso de gente fazendo análise de processo. Mas eu estou reduzindo a remuneração desse servidor. Faço um casamento disso com a reforma da Previdência que foi aprovada no ano passado, que diz que o servidor público, assim como o trabalhador da iniciativa privada, vai ter o cálculo da sua aposentadoria baseado na média de toda a sua remuneração, de toda a sua vida laboral. Se num período eu tive redução de salário, o resultado da média lá no final vai abaixar junto. Então vai ter redução na aposentadoria do servidor que tiver redução de jornada com redução de remuneração. Pode gerar injustiças insolucionáveis. Pode, porque, por exemplo, hoje a legislação permite que o servidor opte pela redução da jornada com redução da remuneração. Casos individuais analisados um a um. Há situações em que a lei dá garantia fácil. Por exemplo, uma pessoa que tem seu filho portador de necessidades especiais, precisa de acompanhamento mais próximo, o servidor que é pai de uma criança dessa pode ter redução da sua jornada junto com a remuneração, mas é caso individual. Agora, o que está se propondo é, independente da vontade do servidor, o gestor pode reduzir a jornada, reduzindo o salário. Não quer saber se aquela pessoa está preparada para daqui a um mês ou 2 ver o seu salário cair. Porque muitas vezes as pessoas estão fazendo opção individual numa situação em que ela se preparou para aquilo. O que eles estão propondo, não. Eu tenho um salário, com esse salário eu sustento uma família com 2 adultos, 3, 4, 2 ou 3 crianças, e de repente eu sou informado que meu salário vai cair 1/4. Quanto você ganha? R$2.000. Tá bom, você ganhava, você vai ganhar 1.500. Não é assim. Já congela e depois, além de congelar, ainda corre o risco de rebaixar o salário. Então esse é um dos principais pontos. E a demissão, com o possível fim da estabilidade, porque falam, e o presidente, inclusive naquelas falas públicas na porta do Palácio de manhã, diz que algumas carreiras serão preservadas. E ele cita diplomacia, Polícia Federal, auditor da Receita. Nada contra. Mas eu quero saber como é que fica a vida, por exemplo, de um fiscal do IBAMA que multou um deputado que por acaso se elegeu presidente da República e que só não foi para o olho da rua cumprindo aquilo que a lei manda porque tem estabilidade. Essa pessoa hoje estaria no olho da rua. Não estaria sem um cargo de chefia, estaria demitido. A pessoa cumpriu a sua atribuição que a lei determina no cargo dele, cumpriu a lei no que se refere à fiscalização ambiental e se não tivesse estabilidade estava demitido.
Como é que fica um atendente de um hospital público que desagrade um político que queira furar a fila, botar alguma pessoa sua para ser atendido na frente dos outros? Hoje, se essa pessoa diz não, ela não perde o emprego. Sem estabilidade, ela corre o risco de perder emprego. A diretora de uma escola pública que diga que não tem mais vaga, que o filho do político não vai poder ser encaixado ali, ou o filho de alguém indicado por aquele político, porque filho de político geralmente não vai para a escola pública. Mas o filho de alguém indicado pelo político não vai ter vaga onde queria, porque a população já ocupou todas as vagas. Essa diretora vai continuar no cargo? Vai perder o emprego? Sem estabilidade, muito provavelmente perde. Essas são as pessoas que a gente tem que se preocupar com a estabilidade. As pessoas que podem ser perseguidas, que podem ser punidas. E o que é pior, quando a estabilidade surgiu, e não é uma invenção brasileira, o modelo que se copia de estabilidade, se copiou na verdade, é o modelo norte-americano. Por que o governo norte-americano, há décadas atrás, botou concurso público e uma certa estabilidade para o trabalhador no serviço público? Porque eles viam que cada vez que trocava o governante, trocava tudo. Quem tinha memória do serviço foi embora. E aqui nós teremos o quê? Pior do que isso. Pessoas despreparadas assumindo muitas vezes cargos por indicação política e não por conhecimento técnico. Sem contar a memória do trabalho que vai embora com quem saiu. Para a gente terminar, Vladimir, eu queria saber o seguinte: se você, como conselheiro de sindicatos, o que você diria para o servidor público hoje? O que ele tem que se preocupar nesse momento? Eu acho que nesse momento nós temos que estar preocupados com praticamente tudo, porque esse ano o governo anuncia que quer ver aprovada a PEC que vem, as 3 PECs que estão e mais projetos de lei que já estão lá tramitando e alguns que ainda serão encaminhados. Qual é o problema deste ano? É ano eleitoral. A partir do segundo semestre, o Congresso esvazia, porque todo mundo está interessado na campanha para a prefeitura e para vereadores nos seus estados. Então, nós temos que estar atentos, porque o ano começa agora em fevereiro, daqui a uma semana e meia. E o governo vem com tudo. Então, procurem suas entidades sindicais, procurem suas associações, conversem com os colegas, se mobilizem, porque só assim a gente tem chance de impedir que esse trator passe por cima do funcionalismo, sobrando, obviamente, para o usuário do serviço público. Então, para mim, é um ano de muita mobilização, de muito acompanhamento, de muita presença, de muita pressão. E nós temos que envolver não só os congressistas aqui, mas nós temos que envolver prefeitos, vereadores, deputados estaduais, porque a cadeia política ela vai daqui até lá. Então, é um ano de muita luta, de muita insistência. O movimento sindical está com um bom calendário. Dia 24, agora, dia do aposentado, vai ter atividade no Brasil inteiro. Aqui em Brasília vai ter, Rio de Janeiro, São Paulo, todas as capitais terão. Nós teremos aqui no Congresso Nacional, dia 12 de março, um grande ato na Câmara dos Deputados, no auditório Nereu Ramos. Temos o indicativo de uma greve geral para março, ou seja, atividade todos os meses nós teremos. Fora essas, nós temos que ter atividades localizadas com a população. Chamar a população usuária e falar, olha, se passar essa reforma, o seu hospital, a sua escola, a sua universidade vão acabar. Com o exemplo da Previdência está fácil. Vladimir, facílimo. Muito obrigado. Nada. Prazer conversar com você. Igualmente.